Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Você sabia que o ITCMD está prestes a aumentar sua alíquota? O ITCMD, para quem não sabe, é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, cuja alíquota máxima permitida hoje é de 8%. É um imposto estadual, né? Cada estado tem a sua legislação própria para regrar esse imposto, o ITCMD. A alíquota máxima é de 8%. Isso talvez você já soubesse, né? Por já ter passado por um inventário, ou mesmo conhecer alguém que já passou por um inventário e teve que pagar esse imposto para o Estado. Não é mesmo? Agora, o que você não sabe, tenho certeza que você não sabe, e até muitos colegas advogados também não sabem, é que quem fixa esse percentual de 8%, esse percentual máximo que hoje está fixado em 8%, é o Senado Federal. É o Senado Federal, por meio de uma resolução do Senado. A resolução que está em vigência hoje é a resolução número 9 de 1992, que fixa a alíquota máxima do ITCMD a 8%. A exemplo, nosso vizinho aqui, nossos irmãos vizinhos aqui do Rio de Janeiro, a alíquota máxima deles lá é de 8%. Ainda que seja escalonado lá, 4, 6 e 8, 4, 6, 7 e 8, se não me engano. Mas a máxima é de 8%. E assim como o Rio de Janeiro, tem mais 8 estados que cobram 8% também. Fixam a alíquota máxima, no máximo permitido pelo Senado. Aqui em São Paulo, é 4%. É linear para todos os valores, para quaisquer valores que exceda o mínimo lá também, né? Fixado pela lei. Agora, o que você não sabe é que em 2019, o senador Cid Gomes, do Ceará, lançou uma proposta, né, um projeto de resolução, número 57, para majorar, para aumentar, fixar esse percentual máximo para 16%. 16%. E em 2020, logo na sequência, o Estado de São Paulo criou o projeto de lei número 250 para aumentar de 4% para 8%. Assim como em mais outros 9 estados brasileiros. Por que ele vai permanecer com 4 se ele pode aumentar para 8 esse ganho do patrimônio da sua família? Ainda não foi aprovado. Mas aqui eu não estou para discutir se vai ser aprovado ou não, porque esse não é o problema. Nem é esse o problema de aumentar para 8, que é permitido pela resolução. É que o CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Políticas Fazendárias, que reúne todas as secretarias de fazenda dos estados e do Distrito Federal, também em 2020 aprovou e propôs ao Senado um outro projeto para aumentar aquela resolução. Não para fixar em 16%, para fixar em 20% o máximo do ITCMD, que os estados podem aplicar. Estão entendendo o problema? Se hoje nós temos 9 estados que cobram a alíquota máxima, fixada hoje pela resolução número 9 de 92 em 8%. Se o estado de São Paulo tem um projeto de lei para aumentar esse patamar de 4% para 8%, acompanhando a resolução número 9, se aprova a resolução 57 para 20%, você acha que esses 9 estados, mais o 10º, que seria o estado de São Paulo, vão permanecer em 8%?
ou eles vão aumentar para 20% também? Acho que a resposta você já deve ter. Agora, o que você também não sabe é como que é feita a aprovação dessa resolução. A resolução ela é aprovada por maioria simples. E o que é essa maioria simples no Senado? O Senado é composto por 81 senadores. Então, para a maioria simples, basta estar presentes, no mínimo, 41 senadores, dos quais, desses 41 senadores, basta a aprovação de 21. Isso é a maioria simples. Agora vamos fazer a conta? Se nós temos 10 estados, vamos arredondar, temos 9 que hoje cobram 8%. Tem o 10º que é o estado de São Paulo. Então, se nós temos 10 estados que já querem a alíquota máxima, cada estado representado por 3 senadores, 10 vezes 3, 30. Você acha que é difícil aprovar essa resolução para aumentar a alíquota máxima do ITCMD para 20%? Eu acho que não. E qual que é a justificativa para isso? A justificativa para isso é que o Brasil ele taxa muito pouco o patrimônio alheio, né? O patrimônio da família, os bens particulares. É muito pouco comparado com os países desenvolvidos. A título de exemplo, na França, esse imposto é cobrado a 45%. Estados Unidos, Holanda, Grécia, esse imposto é de 40%. Na Alemanha, é 55%. Aliás, na Alemanha e na Suíça é 50%. É no Japão que é 55%. E ainda tem o nosso vizinho aqui, os nossos irmãos chilenos. No Chile, esse imposto é de 25%. Essa é a justificativa. Nós cobramos muito baixo, o Brasil cobra muito pouco por isso. E você acha que eles estão preocupados realmente com você? Eles estão preocupados em encher os cofres dos estados, a cada um que falece. Eles vão lá, seja submetido ao inventário ou que faça a doação, eles querem abocanhar um pouquinho mais e com isso dilapidar o seu patrimônio construído com tanto sacrifício. Então, vocês acham que realmente não seja aprovado? Mas vamos lá. Isso ainda nem é tudo, né? Isso ainda tinha uma PEC, se eu não me engano era a PEC 95 de 2015, 97. Não, acho que é PEC 96. PEC 96 de 2015, que é uma proposta de emenda à Constituição para justamente já colocar na própria Constituição, que você já deve ter ouvido falar também, aquela taxação sobre grandes fortunas, o imposto sobre grandes fortunas. Na verdade, é um imposto sobre as grandes heranças. Ou seja, se é que ela não foi aprovada, essa PEC. Ela foi barrada no final do ano passado. Mas se ela fosse para frente, imaginem, aumenta a alíquota para 20%. Sobre esses 20%, sobre essa grande fortuna, que aí eles iam mensurar não sei de que forma, ia ter que regulamentar. A proposta dessa PEC era, aplica-se os 27,5% do imposto de renda, que é o máximo hoje fixado pela Secretaria da Receita Federal, aplica-se mais 27,5%. Era isso que era a proposta de emenda à Constituição. Mas tudo bem, vamos ficar somente com a resolução, o problema do ITCMD por enquanto. Com relação ao ITCMD, eu acho que já ficou bem claro que a ideia do Estado brasileiro, de uma forma geral, é realmente
sobretaxar o patrimônio das famílias, né, dos bens particulares. Por que eu estou fixando nessa questão dos bens particulares? Porque é aquele bem que fica no nome da pessoa, do CPF da pessoa. Só que as pessoas, elas morrem. Por isso que é uma forma também de fazer com que as pessoas tirem os bens do seu nome, do seu CPF, e transfiram esses bens para uma pessoa jurídica. Pode perceber, no Congresso Nacional não existe projeto de lei para alterar a lei de SAs, por exemplo, que é uma das leis que a gente se utiliza para constituir uma holding familiar. Por quê? A ideia é clara. O Estado quer que você tire os seus bens do seu nome, do seu CPF, e coloque eles dentro de um CNPJ. No nosso caso, uma holding familiar. Porque subentende que você, abrindo um CNPJ, colocando bens dentro de uma empresa, essa empresa vai girar a economia. Os bens dentro do cofre da sua carteira, aquilo tudo que você sua, você ganha e guarda dentro do bolso, dentro da sua carteira, aquilo não vai circular. Agora, a empresa, sim. Em tese, uma empresa seria para gerar a economia, né? Girar a economia. Mas isso é tema de um assunto de um outro tema. Gostou desse assunto? Gostou dessa informação do aumento do ITCMD que muito em breve acontecerá? Gostou dessa informação? Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos. Eu sou Alexandre Ferraz, advogado, especializado em planejamento patrimonial da família. E dentro desse sistema nós temos a constituição da holding familiar. Até mais, um abraço.